Professor, o primeiro trimestre da economia brasileira apresentou retração aí em decorrência da crise econômica global. Qual que é a sua previsão para o crescimento do país neste ano? Nós trabalhamos com a hipótese... O que os indicadores têm mostrado? Sim. Nós trabalhamos com a hipótese de que o Brasil não deva apresentar recessão no ano 2009. O que nós tivemos no final de 2008, início de 2009, foi uma recessão concentrada no setor industrial. O setor agropecuário, o setor de serviços, terciário de maneira geral, não apresentou recessão. E há sinais da indústria, inclusive, agora nos últimos meses, de uma leve recuperação da produção industrial. Então, é bastante provável que o Brasil, diferentemente de outros países, não terá recessão esse ano, embora o crescimento econômico será pequeno, insuficiente para gerar emprego para todos que ingressam no mercado de trabalho, o que significará, nesse sentido, infelizmente, um aumento do desemprego e dificuldades para os trabalhadores brasileiros. O IPEA está trabalhando com algum número específico? Aposta em alguma projeção? Nós temos um departamento que trabalha com previsões e a sua última estimativa é que o Brasil teria uma expansão ao redor de 1,5%. Certo. Qual que é a melhor forma que o Brasil tem de enfrentar essa crise? A nosso modo de ver, de maneira cada vez mais ousada. Nós já ousamos, inclusive, a implementar políticas chamadas anticíclicas, políticas que, ao invés de aprofundar a crise, elas enfrentam a crise, como é o caso das opções que foram feitas de redução, por exemplo, de impostos, como o IPI, o Imposto de Renda, que significa maior disponibilidade de renda dos assalariados, de um lado. Houve a opção de redução da taxa de juros, ainda insuficiente, precisa reduzir mais a taxa de juros, mas é uma opção importante. Uma opção de elevação do salário mínimo, ampliação do Bolsa Família, entre outras medidas que somente foram aplicadas agora, diferentemente de outros momentos que o Brasil enfrentou a crise, como 99, 98, no 1990, 92, 1981, 83. Nesses períodos de crises anteriores, o que o governo fazia? Aumentava os juros, aumentava a carga tributária, não aumentava o salário mínimo. Agora, essas políticas estão permitindo, por exemplo, que, apesar do agravamento do desemprego, não tenha havido, até pelo menos nas grandes regiões metropolitanas, aumento da pobreza, ou uma redução da pobreza. Isso é fundamental que seja dessa maneira, mas não é suficiente. O Brasil precisa caminhar para alterar a sua forma de inserção na economia mundial. O Brasil precisa ter uma ação mais efetiva do ponto de vista da reforma tributária, da reforma social de uma maneira mais ampla, permitindo conectar o crescimento econômico com a distribuição social e, ao mesmo tempo, evitar que o crescimento econômico degrade o meio ambiente. Professor Márcio Postman, agradeço a sua participação aqui no nosso programa e a entrevista. Eu gostaria de finalizar com você nos respondendo a seguinte pergunta: qual que é o papel da educação nesse debate sobre o desenvolvimento do país? Nosso modo de ver, a educação tem um papel central de conectar a sociedade no século XXI, do ponto de vista de prepará-la para uma educação para a vida e, ao mesmo tempo, criar condições para enfrentamento da crise de sociabilidade que temos hoje e que a educação, não nas formas que nós temos hoje, mas uma educação que seja uma educação de valores, uma educação transformadora, permita justamente nós termos uma sociedade superior à que temos hoje. Educação que temos, educação que queremos. Simpro, Sindicato dos Professores do Estado de Minas Gerais. Você confere agora o Simpro em Movimento. Em uma sessão especial para os professores aposentados, o Cineclube Joaquim Pedro de Andrade apresentou no dia 30 de junho o filme Elsa e Fred. Vamos, entra. Fred tem mais de 80 anos e descobre que está doente. Conhece uma nova vizinha, Elsa, também na casa dos 80 anos, e descobre que nunca é tarde para realizar um sonho e viver novas experiências. Elsa e Fred nos ensina a aproveitar o que a vida nos der. En un momento dado, ellos están solos en el mundo. El ruido de las aguas empieza a desaparecer.
Querido Marcelo, tengo que confesarte algo. Te amo. Te amo más de lo que nunca quise a nadie antes. Gracias. Gracias a ti. Ma cosa fate? Uscite immediatamente di là! Nos van a detener. É um filme que mostra uma lição de vida, uma lição de coragem, de vida. E o que a gente quer mostrar, né? Que as pessoas envelhecem, mas envelhecer com alegria, com sabedoria, né? Então esse filme passa essa mensagem. O evento foi organizado em parceria com o Departamento de Professores Aposentados do Simprominas. Esse espaço aqui é justamente para que os nossos aposentados, eles tenham esse espaço para reivindicar, para participar, para conversar, para divertir, para aprender. A professora Elizabeth Mateus participou de debate com a plateia. Hoje aqui nós vamos estar conversando sobre o filme de Elsa e Fred. É um filme muito interessante, é um filme divertido, é um filme que traz uma experiência de vida das pessoas adultas e mostra como é possível amar, ser feliz, ter alegria, construir, partilhar, contribuir com a vida do outro em qualquer faixa etária. Essa atividade, como todas as outras atividades do DA5, são atividades para congregar os aposentados, também passar cultura, lazer e também estar informando o aposentado do que está acontecendo e conclamando para que haja união e para que o aposentado também vá à luta. Há muito, os aposentados e pensionistas brasileiros têm os seus salários, de certa maneira, confiscados e alguns dispositivos legais contribuíram ao longo dos últimos anos para o agravamento do arroxo ao qual estamos sujeitos. O presidente Lula vetou o reajuste de 16,67, concedido em março de 2006 pelo Senado Federal aos aposentados, que ganham acima de um salário mínimo. Uma medida que nos prejudica. Em 1999, durante o governo FHC, foi criado o fator previdenciário que também reduziu o valor das aposentadorias. Esta fórmula perversa exige que o trabalhador contribua por mais tempo para ter direito ao valor integral do benefício e traz profundas alterações no cálculo de nossos salários. Para prejudicar ainda mais os trabalhadores, o deputado Pepe Vargas propõe a criação de um novo fator de cálculo que levará em conta o tempo de contribuição e a idade do trabalhador. Repudiamos essa proposta, que também é nociva. O Simprominas e as entidades representativas dos trabalhadores exigem a aprovação dos projetos do senador Paulo Paim, que recuperam o poder aquisitivo de quem tanto trabalhou pelo crescimento do país. A gente fica por aqui, mas para saber mais sobre o programa de hoje, é só visitar o nosso site simprominas.org.br. Sua participação é muito importante. Envie sugestões e críticas para o endereço extraclasse@simprominas.org.br. E atenção, as 10 melhores críticas ou sugestões para o programa Extra Classe ganharão um presente do Simprominas. O livro Sindicalismo, Cenário de um Novo Tempo, organizado por Gilson Reis, ou Qual o Desenvolvimento, Oportunidades e Dificuldades no Brasil Contemporâneo, de Márcio Postman. Participe e não deixe de conferir os ganhadores no primeiro programa de agosto. Estamos esperando a sua sugestão. Até o próximo programa!